Mais uma vez, bom dia aos que estão chegando agora, que não puderam participar da primeira parte da aula. A nossa primeira parte da aula de teologia bíblica do Novo Testamento, nós procuramos dar uma atenção muito especial à teologia paulina e nós chegamos à conclusão, só para atualizar os colegas, se não estiveram no primeiro momento, a aula também não estava sendo gravada, nós chegamos à conclusão que na teologia bíblica do Novo Testamento, Paulo, na sua teologia particular, ele tem como temas principais a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo. Muitas vezes as palavras são usadas intercambiavelmente, ou seja, tem hora que ele está falando de Cristo como Deus, tem hora que ele está falando de Deus como Cristo, como Senhor. Então, esse é o tema recorrente de Paulo. Deus, Cristo, Cristo, Deus. E eu perguntei aqui no nosso intervalo de aula, por que que Paulo fez essa opção por esse tema. E vocês têm até o final da aula para fazer essa postagem. Pode ser um texto de 3, 4 linhas, não precisa ser grande coisa, não. Eu só preciso ter um feedback de vocês, tá? Eu vou retomar a aula agora. A primeira parte da aula, a gente discutiu basicamente isso. Explicamos que Paulo, pela sua própria cidadania, pela sua própria maneira de enxergar o mundo, ele produziu essa teologia, né? A teologia de Paulo é cristocêntrica. Então, ele vê o mundo a partir de Deus, a partir de Cristo. Isso foi o que nós trabalhamos resumidamente no bloco anterior. Agora nós vamos dar sequência e tentar entender essa teologia de Paulo, por que ela é tão deuscêntrica, desculpa a expressão, nunca ouvi falar, eu estou criando, deuscêntrica, porque ela é tão cristocêntrica. Nós vamos entender por que Paulo tem essa fé tão cristocêntrica. Eu pergunto para vocês se a projeção está ok para vocês. Eu vou reduzir a minha tela aqui. Isso, irmã Renata, obrigado pelo feedback. Nós vamos, a partir desse slide agora, entender por que essa fé de Paulo ela é tão centrada em Cristo, né? Ele apresenta Jesus em três frentes. Para a gente entender por que Paulo é tão cristocêntrico, a gente precisa entender a forma como ele apresenta Jesus. Ele apresenta Jesus de 3 maneiras. Primeiramente, como Senhor. Segundo, como um humano. E terceiro, como Deus. Então, a teologia cristocêntrica de Paulo, ela passa por aí. Primeiramente, Cristo é Senhor. Né? E a gente percebe como é que ele usa esse texto, esse termo, Senhor, Kyrios, na língua grega. Ele usa 275 vezes. De 718, dá quase 40%. Então, a expressão Kyrios, Senhor, na Bíblia, ela é muito própria de Paulo. Observe quantos escritores nós temos no Novo Testamento. Nós temos vários, né? E Paulo, ele é o escritor por excelência que trata de Jesus como Senhor. Ele confere a Jesus o status de Senhor. Então, a teologia paulina, ela parte de um Cristo que é Senhor. Se você vê a teologia, por exemplo, de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele enfatiza Cristo muito como servo, como aquele servo que morre, que sofre, que padece nas mãos do judeu. A teologia de Paulo, ele trabalha muito com esse Cristo ressurrecto, com esse Cristo glorificado. A principal característica, ele coloca Jesus como o Senhor, como aquele que domina, aquele que governa, aquele que é Senhor de todas as coisas. Só que ao trabalhar esse tema, ele não esquece da humanidade de Cristo. Paulo é um dos teólogos que mais soube fazer essa relação, né, de Cristo como Senhor, como humano e como Deus. Então, o ser humano, Jesus, ele é enfatizado em Paulo, especialmente pelo caráter de sacerdote que Cristo tem, né? Jesus, ele é apresentado como o sacerdote perfeito, como aquele que é o mediador, como diz lá na carta a Timóteo, né, na 1 Timóteo 2,5. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Cristo nascido de uma mulher. Em Gálatas capítulo 4 diz isso,
que vendo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Isso é extremamente importante na teologia de Paulo. Paulo, ele enfatiza, ele apresenta Jesus, ele não recua diante do fato. Ele apresenta a mediação pensando na humanidade de Cristo. Cristo como o segundo Adão, em Romanos ele trata muito isso, em Romanos 5. Cristo é o segundo Adão, ele é o humano perfeito, ele é o projeto de ser humano que se consuma na pessoa dele. Então, a teologia de Paulo, mesmo tendo que disputar com o gnosticismo, disputar com tantas outras teologias, a teologia bíblica paulina, ela enfatiza muito Cristo como ser humano, como aquele que nasceu de mulher, naquele que nasceu num período da história para promover a redenção do homem. E também, como eu já disse, ele apresenta Jesus como Deus. E essa é a maior defesa de Paulo. Tá? Assim, a defesa mais ousada é a divindade de Cristo. Você vai ver a divindade de Cristo em todo o Novo Testamento. Porém, como Paulo, não. Paulo, ele traz alguns textos que são muito, muito claros. Ele enfatiza muito a completa divindade de Cristo. Ele trata disso o tempo todo. Em Filipenses 2:3, esse texto aí, depois vocês corrigem para mim, certamente que não é 2:3, é 2:5. 2:5 ou 2:6. 2:6. Lá diz assim, no verso 5, Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O texto diz. O qual, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, observe que Jesus subsiste, ele vive, ele existe como Deus. Em Tito 2:13, eu vou até pegar aqui na Bíblia, esse texto não dá para lembrar de cabeça. Deixa eu achar aqui que eu vou ler para vocês o que Paulo fala sobre Jesus a Tito. Tito 2, verso 13, diz assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Grande Deus e Salvador. Ou seja, Jesus é chamado de grande Deus e Salvador. Então, a teologia de Paulo, ela traz essa tríade aí, ou seja, ela é cristocêntrica, porque ela apresenta Jesus como Senhor, o Senhor dos senhores. Ele apresenta Jesus como humano dos humanos, a perfeição humana na pessoa de Cristo. E ele apresenta esse mesmo Jesus como Deus Salvador, como o eterno Deus. Então, vocês observam que Paulo tinha uma teologia. Alguém entrou com a minha senha aqui? Tem uma outra aí, é minha filha que está entrando com a mesma senha minha. Então, Paulo, ele tem uma teologia muito sólida. Ele tem uma teologia sólida. Você consegue apresentar Jesus como Senhor, você consegue apresentar ele como perfeitamente humano, e ele consegue apresentar perfeitamente Deus. Na sua teologia apenas, porque às vezes, para você apresentar a humanidade, a divindade de Jesus e o senhorio, você tem que pular de uma teologia para outra, de um livro para outro. Paulo, em seus escritos, ele consegue fazer isso. E eu quero fazer um estudo de caso, rapidamente aqui, pensando na soteriologia, que parece que Paulo ele trata com esses temas todos. Ele trata Jesus como Deus, Jesus como Senhor, Jesus como humano, e ele tem em vista um horizonte que é a salvação do ser humano. E embora muitos teólogos queiram associar a teologia de Paulo com a teologia do judaísmo, usando livros do Velho Testamento, como Isaías, uma tentativa de amarrar a teologia de Paulo ao judaísmo, mas a gente percebe claramente que a teologia de Paulo destoa do projeto de salvação do judaísmo. É uma soteriologia totalmente diferente da ideia de observância da lei. É só a gente ler a carta aos Gálatas. Paulo ele discorda, ele vai discordar dessa teologia judaizante baseada na observância da lei. E do Novo Testamento não há nenhum texto, nenhum escritor do Novo Testamento que discorda disso abertamente. Paulo ele vai discordar abertamente dessa proposta judaizante. Primeiramente, quais são os motivos de Paulo? Ele é o maior exemplo, a sua experiência de conversão.
ele era judeu dos judeus, ele era da tribo de Benjamim, era circuncidado ao 8º dia, ele era alguém criado aos pés de Gamaliel, ele tinha uma história no judaísmo, e aí ele é impactado no encontro com Cristo. Então, a teologia de Paulo, a soteriologia de Paulo, ela baseia muito na sua experiência. Ele não guarda nenhuma relação com a teologia do judaísmo, porque ele era um judeu praticante do judaísmo. Então, qual o seu maior argumento? A sua própria experiência. Ele estava dentro do judaísmo e foi resgatado. Então, na teologia de Paulo, não é possível fazer essa ponte com a teologia do judaísmo. A soteriologia de Paulo é totalmente diferente. O segundo argumento é que Paulo ele defende uma coisa muito presente nos escritos de Calvino, que é a depravação da raça humana. Né? Os calvinistas vão dizer de uma depravação total, de uma impossibilidade do ser humano ser alcançado por si mesmo, que o ser humano não pode compreender essa revelação salvífica. Mas esse é um assunto para discutir em outra aula. Mas Paulo ele trabalha com essa questão da depravação humana. Né? Basta ler Romanos 3, onde ele diz, né, que não há nenhum justo, não há quem pratique o bem, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, a teologia do judaísmo ela era muito concessiva com a possibilidade do ser humano se recuperar. Bastava ser circuncidado, guardar a lei, etc. Paulo, ele não vê isso, ele vê um homem perdido, ele vê um homem sem esperança, né? Paulo, ele vê o pecado não apenas como um mal que a gente faz, mas é um poder, o poder do pecado sobre a raça humana. A raça humana está sob o jugo, sob a dominação. O pecado ele é uma inerência, não é uma coisa que se adquire, você nasce com ele. É uma predisposição para o mal. É só ler Romanos 7. Paulo defende essa teologia lá, dizendo, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então, essa é a teologia de Paulo. Esse material vai estar disponibilizado, me desculpe. E, por fim, o argumento da graça inédita. Na soteriologia de Paulo, é evidente a oposição da graça. Paulo não enxerga outra saída para esse homem perdido. Paulo vê apenas o caminho da graça, o caminho do favor imerecido. Então, a graça não pode ser adquirida no mercado da religião, seja ela qual for. Né? A lei era apenas uma provisoriedade, como ele diz, um aio, né? Então, essa graça ela é oferecida na pessoa de Jesus. É Jesus quem adquire esses méritos. Por que essa teologia soterológica, e para mim é a teologia mais elaborada, é a de Paulo, sobre salvação? Não há ninguém no Novo Testamento que desenvolve a teologia de salvação no mesmo nível de Paulo, porque essa é uma escolha que ele fez, baseado, inclusive, nessa teologia que ele é baseado em Cristo Deus. E essa teologia cristocêntrica, que enxerga Jesus como Deus, que enxerga Jesus como humano e enxerga Jesus como Senhor. Ou seja, ele é a reconciliação. Em Cristo encontra-se a divindade e a humanidade do ser humano. E o meio do homem usufruir isso é a graça. É o único meio que é aceitável aos olhos de Deus. Então, observe que a doutrina soteriológica de Paulo, ela é muito densa, ela é muito estruturada. Então, eu quero interromper esse compartilhamento agora, até porque a gente ainda tem alguns minutos. Infelizmente, esse horário de 50 minutos, ele é péssimo nesse sentido, mas nós temos alguns minutos para conversar. Eu queria agora, já mudando o foco, eu queria só lembrar vocês que para mim avaliar o conteúdo de vocês, que eu pedi no bloco anterior, eu preciso que vocês coloquem no chat. Eu estou vendo muito pouca gente aqui colocando aqui no chat. Quem não conseguir, manda para mim no WhatsApp. Tá? Vocês precisam responder isso. Isso aí é atividade para a aula. Agora, voltando aqui para a nossa aula. Eu queria, assim, claro, não dá para ouvir todo mundo. A Sara está entrando agora na sala também. Isso, a Sara está entrando. Nós damos as boas-vindas à irmã Sara. Ela teve uma viagem e chegou mais tarde. Muito bem, Sara, seja bem-vinda. Então, meus irmãos, eu queria ouvir de vocês. Por que a gente tem tantos problemas hoje na igreja protestante evangélica com relação a esse mercado da fé?
A gente tem um mercado da fé. As pessoas vão para a igreja para alcançar tanta coisa, casamento, casa, emprego, quebrar maldição, e as pessoas não vão para ser salvas. Nós temos uma igreja de hoje, de muitos cristãos evangélicos que estão dentro dela, que não estão lá para ser salvos, não estão lá porque são salvas, melhor dizendo, não estão lá porque estão pensando na eternidade. As pessoas lá porque têm crises emocionais, crises econômicas, conflitos familiares. Observe que a maioria, a maioria das dificuldades ministeriais do pastor não é relacionado a esse tema, salvação. Daí dá As pessoas para não tirar estão discutindo esse tema. A maioria dos problemas dele é brigas no relacionamento. 1 a 2, eu só inverti. É gente que está desempregada, é gente que está doente. Não dá nem para se discutir as heresias que estão presentes na igreja hoje na questão da soteriologia. Porque é um tema pastor, que interessa as pessoas. Desculpe interromper. Nós sabemos que na teologia de Paulo, esse é o principal tema. A teologia de Paulo, ela é cristocêntrica, aprendendo, soteriológica. Ele está preocupado em oferecer ao mundo um Deus na pessoa de Cristo que salva. E, infelizmente, nem as mensagens que a gente ouve na igreja fala-se dessa salvação. Hoje é uma salvação temporal, é uma salvação social, é uma salvação dessa ordem de coisas. Então, eu gostaria de ouvir vocês. Eu sei que seminarista gosta de falar muito, né? E às vezes eu tenho que controlar. Eu peço aos participantes, por favor, dê uma falinha aí de 30 segundos. Pastor, eu vejo isso é porque a teologia da prosperidade está já nas mídias. Pronto, é uma resposta. Eu só não posso debater com vocês, porque senão eu não ouço. São 11 colegas, 13 colegas. Então, eu não tenho como ouvir todos. Eu queria pontualmente, quem quiser dar uma opinião assim brevíssima, por favor. Não, que fala, tô fora do contexto, ninguém merece. Pastor, tem microfone aberto aí, tá fazendo confusão. Deixa eu pedir, Isso. então, irmão, se alguém tiver com o microfone aberto, fecha para nós. Isso, obrigado, Wagner. Alguém gostaria, eu não sei se o Wagner, se mais alguém gostaria de dar uma opinião. Diga, Maia. Desculpa pelo atraso, mas foi problemas. Eu entendo até porque Paulo, ele sendo um erudito, um culto, um homem letrado, ele vivenciou muito cultura, a vivência judaica. Talvez isso pode ter também ajudado a Paulo a entender muito de graça. Quando a gente estuda Paulo, ele aponta muito para esse lado da graça de Cristo. E sempre não deixando que ele fala do lado humano, mas também da parte do senhorio de Cristo. Eu entendo assim. Ok, Maia. Obrigado. Obrigado pela sua parte, viu? Diga, Narciso. Pastor. Narciso está querendo falar. Pode falar, Narciso. Pastor, o que eu entendo mais ou menos é que Paulo, quando Deus, eu já falei antes, quando Deus muda a história de Paulo, Paulo vê Deus como o centro de tudo, né? Assim, embora eu não tenha muito conhecimento, mas a partir da hora que Deus muda a história de Paulo, Paulo foi designado para realmente. Então, na teoria de hoje, da fé cristã, o povo aproveita muito como você falou, sobre prosperidade, hoje as igrejas hoje, o povo não vai realmente procurando salvação, vai procurando uma necessidade. E eu creio que naquela época não tinha esse tanto de igreja que tem hoje, as pessoas eram focadas mais, Paulo foi focado mais em levar a palavra de Deus. Então, mais ou menos, o que eu entendo é isso. Ok, Narciso, obrigado. A igreja realmente tem se secularizado, com certeza, Narciso. Mais alguém gostaria de falar? Pastor, Diga, Wagner. Deixa a pessoa falar primeiro que eu, depois eu falo, ok? Tá. Alguém abriu? Acho que é... Eu? Renata, você quer falar alguma coisa? Ederson. Ederson. Pode falar, Ederson. Sobre a questão da igreja, né, do mercado da fé,
acredito que, e também a diferença da exposição de Paulo, acredito que muito se dá também devido à igreja buscar, né, buscar hoje uma aceitação social. E à medida que a gente busca essa aceitação social, a gente está limitado àquilo que a sociedade diz que é o certo e que é o errado. Quando a gente entra nessa questão, alguns critérios bíblicos acaba que ofende a sociedade. Em busca dessa aceitação, a gente deixa de falar das verdades bíblicas, buscando agradar meio que uma parcela majoritária. Perfeito, gostei muito da sua contribuição. Isso mesmo, esse desejo que a igreja tem de estar tão contextualizada, de estar tão, né, dentro da sociedade, vai matando, irmãos, a nossa ética. Muito bem, Ederson. Mais alguém gostaria de opinar, meus irmãos, sobre o tema da aula? Diga, Pastor, Wagner. agora posso falar? Pode sim, Wagner. Eu vejo muito hoje, para ser bem breve assim, vou resumir, os autores bíblicos, como Paulo, eles tinham um propósito e eles viviam por esse propósito. Propósito no sentido mais amplo da palavra, ele pode ser uma meta, né? Pode ser um modo de vida. Então, assim, eles tinham Deus como propósito, como modo de vida. E às vezes a gente fala assim, não, Deus é o meu propósito, Deus é o meu modo de vida, mas quando a gente vai olhar diariamente, não reflete isso no nosso dia a dia, porque, por exemplo, nós dizemos que queremos Deus, e Deus é tudo para a gente, mas quando a gente vai ver no dia a dia da gente, a gente dedicou 23 horas e meia em outras coisas e meia hora em Deus. Então, assim, a gente não tem a dedicação e o esforço que essas pessoas tiveram. Eu sei que a salvação ela não é por esforço, não é pela graça, mas isso também implica uma valorização, um reconhecimento que, por Deus, nós temos a salvação. Então, nós devemos viver de modo digno do nosso chamado. É o que Paulo fala. Então, assim, eu vejo hoje uma igreja sem propósito, uma igreja de muitas metas, mas nenhum propósito. Entendi, legal. Eu até pensaria junto com você, assim, uma opinião minha, eu acho que vai mesmo na sua opinião também. Deus virou apenas um meio, né? Não uma finalidade, né? A gente tem que estar usando Deus para alguma coisa. Joia? Eu queria até sugerir um tema, pensando no que o Ederson falou também. Durante a semana aí, a gente escolhe um dia para a gente fazer uma sala de bate-papo e trazendo esse tema, assim, as vantagens e desvantagens, né? Os riscos da igreja se contextualizar à sociedade. De alguma maneira, ela precisa se contextualizar. Mas quais são os riscos, quais são os benefícios que a gente tem nesse encontro com a sociedade? Nós vamos pensar nisso, viu? E vocês, ao terminar dessa aula aqui, nós vamos papear um pouquinho sobre isso. Muito bem. Alguém mais gostaria de dar opinião? Vamos ter espaço para mais uma opinião, se alguém quiser dar. Tiago. Diga, Tiago. Eu acho extremamente importante esse conteúdo e a busca de tentarmos, né, além de ter a graça de Cristo e a busca dele, ter esse equilíbrio que, como eu tenho visto aí os irmãos citar, e é uma das nossas preocupações, né, de tentar manter a igreja no contexto social, mas, porém, não perder os princípios e os pilares, que, na verdade, é uma dificuldade muito grande de manter, né, no meio social tão corrompido, né? Então, às vezes, a gente acaba tendo que ter esse equilíbrio e buscar essa certa forma, né? Como alguns citaram, no passado, por exemplo, com Paulo era diferente porque ele estava iniciando essa caminhada, essa jornada. Nós já pegamos, né, já num período já mais avançado, onde a sociedade influencia muito hoje, né, na vida cristã. Verdade, Thiago. Muito obrigado. Essa palavra equilíbrio ela é muito importante para nós. E vamos deixar esse tema sobre a mesa para a gente discutir. Nos parece que esse tema é um efeito colateral da nossa conversa aqui hoje. A teologia de Paulo nos empurrou para essa questão de ser uma teologia que está meio fora das igrejas hoje, nesse afã, né, de contextualizar. Eu preciso, irmãos, fazer chamada agora e a gente continuar a conversa lá no WhatsApp. Na próxima aula de novembro, ela será presencial, né, se tudo caminhar bem, e será também virtual. Tá? Mas me deixa fazer a chamada aqui de vocês. Eu vou lendo aqui e vocês falam presentes. Ederson. Presente. Obrigado. Renata. Gabriel. André Barreto.
Presente. Roberto Pires. Francisco Coelho. Wagner. Presente, pastor. Beleza. Wagner. Lázaro. Presente. Presente, pastor. Valdeir, Lázaro. pastor, ele não conseguiu entrar, viu? Ah, tá bom. Beleza. O problema no A aula telefone. está gravada, eu vou pôr no chat daqui a pouquinho no nosso. João Pedro. Presente, pastor. Ah, obrigado, João. Valdeir. Viviane. Presente, pastor. Beleza. Tiago. Narciso. Presente, pastor. Beleza. E Sara. Presente, meu pastor. Ah, obrigado, Tiago. Presente, pastor. Isso, Sara. Presente. Nós vamos disponibilizar essa aula para você. Presente também, pastor. O Carlos Maia também presente. Coloquei o Carlos Maia, Sandro, tá aí? Tá. Alguém que eu não falei o nome? Lázaro presente, viu, Lázaro? Muito bem. Deixa eu combinar com vocês. Primeiro aviso. O trabalho que vocês ainda não enviaram para mim, que é texto de 20 linhas, e mesmo vídeo, eu vou esperar até as 24 horas de hoje. Passado não vou receber mais, pessoal. Eu sei que todo mundo tem coisa para fazer, né? Não, todos nós. Mas eu preciso que vocês separem. Curso de teologia não pode ser uma segunda coisa na vida de vocês. Então, vocês vão fazer um favor para mim, não esqueçam. Quem não mandou, mande. E quem mandou e quem vai mandar vai precisar fazer um favor. No meu privativo, eu vou dizer assim, pastor, eu enviei. Porque tem tantas possibilidades, tem gente que manda para o e-mail, tem gente que manda para o WhatsApp do grupo, tem gente que manda para o meu WhatsApp particular. Aí eu fico meio perdido. Aí eu preciso que quem já enviou, e são muitos que já enviaram, por favor, mande um recadinho para mim. Pastor, eu mandei em tal lugar, para mim poder dar a nota de vocês. Tá bom? Pastor, eu estava até com o telefone carregando e estava fazendo até o artigo que a gente está fazendo e acabei me distraindo, não percebi a postagem, que eu entrei mais cedo, mas não vi a postagem, por isso que eu até não consegui enviar. Não, beleza. Estava concentrado e acabei perdendo aí. Ok, mas vocês têm até o final do dia, minha gente. Aí vocês perguntam, pastor, por que você não vai passar nenhuma atividade para casa? Porque vocês não estão dando conta, minha gente. Não adianta, o professor tem que andar no passo, né, dos alunos nessa questão. Então, eu preciso que vocês coloquem a vida de vocês em dia. Por favor, mande esse trabalho para mim hoje. Tá? Nós já temos o artigo, pastor, não precisa de mais tarefa não, o artigo é bem grandinho, pode deixar. O artigo vocês vão até dia 15, né? Eu prorroguei o prazo. Depois, eu estou com a intenção de não receber esse artigo, porque eu estou dando tempo para vocês. Então, por favor, faça isso. Eu peço perdão a vocês pela precariedade da nossa transmissão nessas duas últimas aulas. Eu vou até conversar com o Wagner depois. O Wagner, vou abrir uma página novamente para a gente conversar de dois, tá? Tá me ouvindo, Wagner? Tô sim. Isso. Tô Eu vou aguardando. fechar a aula, que ela vai fechar automaticamente daqui a 5 minutos. E aí a gente conversa para você me ajudar nessa questão do Meet, tá bom? Mas a aula próxima será em Montes Claros, será presencial e todos estão convidados a participar. Eu quero apresentar a biblioteca. Nós temos uma biblioteca agora, o pastor João Braz comprou uma biblioteca do MTC, uma biblioteca maravilhosa, muitos livros. Então, nós temos muitas possibilidades de estudo agora, depende somente da gente. Então, no último sábado do mês de novembro, nós teremos a nossa aula presencial. Aviso para os amigos, aviso para os colegas, porque nós estaremos presencialmente, se Deus quiser. Tá bom? Outra questão também que eu quero pedir, a última agora que eu quero pedir. Convidados, pode levar, pastor? Pode levar convidado, pode levar esposa, pode levar filho, tá? Pode levar quem vocês quiserem. Vão ser bem-vindos. O que eu estava falando? Deixa eu lembrar aqui o que eu queria falar. Deu branco agora. A matéria da próxima aula, Viviane, eu vou olhar direitinho e mando para vocês. Não lembro agora de cabeça, não. Não vou conseguir lembrar o que eu estava indo falar. Mas o certo, irmãos, é que eu preciso que vocês se preparem para essas aulas presenciais. Por favor, não mate aula. Não matem aula. Às vezes, por coisas pequenas, eu faço o máximo que eu posso. Às vezes alguém está viajando. Hoje, por exemplo, tive uma das colegas de vocês que estava viajando, mas chegou no final da aula. Vai ter presença. E eu vou disponibilizar o conteúdo inteirinho dessa matéria agora, lá no nosso grupo de WhatsApp.
Então, vocês poderão continuar estudando em casa, poderão dar essa aula na escola bíblica dominical da escola de vocês. Não tem problema, é para o uso de vocês mesmos, tá bom? Então, eu vou terminar essa aula aqui, vou terminar orando com vocês e combinando com vocês já a próxima aula. Se houver alguma dúvida, me perguntem agora, nós temos ainda 3 minutos, porque em seguida eu vou estar terminando. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa não foi esclarecida? Pastor, só uma dúvida, a aula presencial será na Santo Agostinho mesmo, né? Não, será numa igreja. Nós não podemos ter aula nas escolas em Montes Claros. Até então, a Secretaria de Saúde não aceita. As aulas precisam ser na igreja. Então, vai ter um espaço lá próprio para isso. Possivelmente será na igreja do pastor João Braz, com muita antecedência, eu mando para vocês o endereço. Pastor, Sim, Pedro. nós já colocamos à disposição dos irmãos aí a Igreja Fonte também. Se vocês quiserem utilizar nosso espaço, está à disposição, viu? Obrigado, João. É uma boa sugestão mesmo. Essa primeira aula vai ser lá na Batista Central, né? A Igreja Pastor, a Batista Central, né? E a próxima, a gente já pode, de repente, combinar com vocês para ser lá na igreja de vocês, viu? Fica combinado assim. Ok, Deus abençoe. Amém. Pastor? Tudo tranquilo, irmã Renata, hoje? Deu para acompanhar? Ah, que bom. A irmã Renata hoje conseguia apertada, coitada da professora, mas hoje ali conseguiu acompanhar a nossa aula. Narciso, foi tudo tranquilo, Narciso? Tudo tranquilo, mas a gente tem um pouco de dificuldade, como é a primeira vez, né? Isso. Um pouco de dificuldade ainda. Eu queria perguntar ao senhor, esse exercício que vamos ter que fazer para o senhor agora, esses 24 horas, é esse que o senhor mandou para trás aí? São 2 exercícios. Um é um vídeo que vocês vão gravar de 2, 3 minutos. Pode ser um áudio também. Tratando daquele assunto que eu mandei para vocês, escrito. Eu mandei um texto escrito, é só vocês lerem e fazer o comentário de vocês. E o outro é um texto de 20 linhas. Vocês vão escrever sobre aquele vídeo do YouTube que eu mandei para vocês. Tá? Tem uma primeira aula dessa matéria também que é muito importante para vocês. Está gravada no YouTube. Essa eu não pedi atividade, mas é importante vocês acessarem ela também. Podemos orar para terminar então, meus irmãos? Sim. Temos 1 minuto, tá? Vou orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida dessa igreja, porque antes de sermos um seminário, somos uma igreja. Eu quero te agradecer pela vida de cada um dos queridos irmãos que nos ajudaram, que participaram, que opinaram, que ouviram. Deus, seja engrandecido o teu nome e que o nosso trabalho, os nossos esforços possam redundar em muitas bênçãos na vida dessa igreja, na vida desses seminaristas, que o Senhor esteja usando a vida deles na igreja local, em nome de Jesus. Irmãos, foi bom estar com vocês. Saiba que a próxima aula acabou a moleza, são 4 horas de aula, de 8 a meio-dia. Eu estou esperando vocês. Fiquem na paz do Senhor.